A paz do Senhor Jesus Cristo para todos. Hoje vamos falar acerca da crucificação de Jesus. O que é que o apóstolo Paulo diz? Está lá em 1 Coríntios, no capítulo 1. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Isto está no versículo 18 e 19 do capítulo 1. E o versículo 27 ainda diz: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Aleluia, glória a Deus. A crucificação, de fato, é algo difícil da gente compreender. A palavra garante que o Senhor, ele se destituiu de sua glória para que pudesse fazer esta obra maravilhosa, resgatando o mundo. E entender a cruz tem um significado bem especial. E hoje, diante de tantas coisas que a gente pode falar acerca deste assunto, eu queria falar sobre o ladrão que foi crucificado junto com Jesus. Às vezes, nós emitimos palavras de julgamento, dizemos para as pessoas que elas não podem, elas não são, elas não têm, e nunca vão ter, nunca vão ser e nunca vão poder. E eu vejo na palavra da cruz, que foi nos legada através dos apóstolos, e deixo aqui Mateus capítulo 27, Marcos capítulo 15, João capítulo 19 e Lucas 23, que falam acerca da crucificação de Jesus. Se a gente for olhar na ótica humana, o ladrão que foi, ou os ladrões, que foram crucificados, eles não teriam chance nenhuma de estarem no céu. Segundo consta, só era crucificado quem realmente fez coisa muito ruim. Ou seja, eram pessoas más. E notem que os ladrões estavam lá junto com Jesus. A gente, às vezes, não compreende a graça de Deus. E esta palavra que trata acerca da salvação de um ladrão, que deve ter feito coisas muito cruéis para estar ali na cruz. A salvação dele revela para a gente que a gente não sabe nada acerca das coisas de Deus. Porque aquele homem, ele estava ali sendo crucificado e teve da parte de Jesus um perdão que nenhuma alma no seu natural poderia entender. E olhem, na ótica humana, o homem fez coisas terríveis. Por que Jesus disse para ele que ainda hoje estarás comigo no paraíso? A gente vê nos evangelhos segundo Marcos, segundo Mateus, que os dois ladrões que estavam ali junto com Jesus, eles zombaram de Jesus. Assim como muitos sacerdotes,
muitas pessoas que passavam por ali zombavam de Jesus. E os evangelhos de Mateus e Marcos dizem que os dois fizeram isso. Mas aí vem o evangelho de Lucas, no capítulo 23, e diz que em um determinado momento, um ladrão também começou a zombar, a caçoar da situação de Jesus, e o outro veio em sua defesa. E a gente, às vezes, não compreende o porquê este ladrão, que em momentos antes estava ali zombando de Jesus junto com o outro, e de repente ele veio em defesa de Jesus. E notem que ele veio em defesa em uma situação bem peculiar, porque para mim, para você e para muitos que se dizem cristãos, é necessário algum sobrenatural para crer em Deus. É necessário que Deus cure, é necessário um profeta vir e falar algo que aquela pessoa está esperando, enfim, um sobrenatural para poder crer. Mas aquele ladrão que estava ali, ele creu também de uma forma sobrenatural. E volto a dizer, tempos antes, não muito tempo, ele estava zombando junto com o outro. Mas algo aconteceu para que ele passasse, ao invés de zombar, a defender Jesus. Primeiramente, ele viu ali um homem semelhante a ele, que cruelmente foi açoitado, que colocaram aquelas traves nas mãos e nos pés, e os romanos o faziam de uma forma cruel, porque os que eram crucificados eram dobrados seus joelhos, de uma tal maneira que eles iam morrer, mas ia demorar mais um pouquinho de tempo, porque se não dobrassem os joelhos e pregassem os pés com os joelhos dobrados, os crucificados morreriam rápido. E a medicina explica bem isto. Então, aconteceu algo na trajetória ali dos acontecimentos e que não durou muito tempo, né? Para que aquele ladrão mudasse de ideia. E aí é que vem a mensagem da graça, a mensagem do verdadeiro evangelho. Nós temos em nós um sentido de julgamento incisivo, de uma tal maneira que julgamos com nossos olhos, julgamos pelos nossos ouvidos, julgamos pelas atitudes, pelas aparências, e não nos deparamos tão facilmente, por vezes, com o milagre de Deus da transformação. Para você, que já errou muito nesta caminhada, que já tem de si um julgamento de uma tal maneira que se você pudesse julgar a si mesmo e decidir se você ia para o céu ou para o inferno, você poderia depreender pelas suas atitudes do passado que você mereceria um inferno. Assim, por vezes, nós também julgamos os outros. Mas notem que aquele homem que Jesus disse que hoje mesmo estarás comigo no paraíso, ele teve uma sentença diferente. Mas por quê? Porque Deus é injusto? Ele não viu o que aquele homem deve ter feito? Por que ele iria para o paraíso, tendo feito coisas horríveis? E disse o próprio ladrão que ele e o outro eram dignos daquela crucificação, porque fizeram coisas terríveis. Mas Jesus não era. Então, se aquele homem tinha um tino, um sentido de justiça tão grande,
que entendeu que ele merecia a crucificação e Jesus não? Será que Jesus ou Deus não compreendiam, ou não entendiam, ou não viram que aquele homem não mereceria o céu? O que houve então? Deus é injusto? Sim, porque se ele leva um injusto para o céu, ele poderia ser taxado de injusto. Mas, meus irmãos, aí é que vem o valor da graça. E notem que Paulo fala que a pregação da cruz é poder de Deus. O que houve de poder de Deus nessa situação da crucificação? Lógico que aí a gente teria de falar de vários assuntos, do próprio Jesus. O que é o poder de Deus na crucificação do próprio Jesus? Que aí seria outro assunto. Mas eu queria falar do poder de Deus na salvação de um ladrão, de uma pessoa que fez coisas horrendas e que no último suspiro da sua vida, ele recebeu a sua graça, a graça de Deus, sem ter mérito algum, através de atitudes que nós poderíamos julgar merecidas para estar no céu. E aí entra o mistério do Evangelho, que é poder de Deus, segundo fala nesta palavra em 1 Coríntios 1, o apóstolo Paulo. Porque, meus irmãos, não é por mérito, não é pelas nossas boas atitudes, não é porque você é bom, é honesto, não é porque a tua vida aparentemente é uma vida ilibada que você tem direito ao céu. E a gente verifica ali um preceito que está ali em Romanos, no capítulo 10, no versículo 9, onde o apóstolo Paulo, ele revela para nós que aquele que confessar Jesus com sua boca e com seu coração será salvo. E onde houve essa confissão de fé da parte do ladrão? Pense só. Jesus ali não fez nenhum milagre, não fez nada que pudesse provar para aqueles homens que ele era Deus, pois que ele estava ali naquela situação humilhante, sendo humilhado, ensanguentado, com aquela coroa de espinhos. Sabe-se que ele foi chicoteado cruelmente, estava ali com sua carne dilacerada. Por que aquele homem haveria em algum momento de crer que Jesus era alguém especial? Por quê? E aí é que há, nas entrelinhas, a ideia do poder de Deus na crucificação. Através do poder de Deus, aquele homem de incrédulo, ele passou a crer. E olhe que foi durante um período pequeno de tempo, essa transformação, esta mudança de ideia. Eu lembro o apóstolo Paulo, que também diz lá, em Romanos 12, 2, para a gente não se conformar com este mundo, mas se transformar, metamorfose, metanoia, se transformar. E a gente sabe que a metamorfose, no caso da borboleta, é uma coisa que verdadeiramente a gente pode dizer aos olhos vistos que não tem como você ignorar uma transformação tamanha. Um animal rastejante passar de repente a ser um animal que voa. E a gente sabe que isto acontece na natureza. E a palavra que transforma, segundo o apóstolo Paulo, ela vem da renovação de nosso entendimento. E a partir daí, a gente experimenta a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aquele ladrão na cruz, ele já estava ali sangrando, já tinha a ideia perfeita que iria morrer, e
a gente, por vezes, não compreende como é que houve essa transformação. E eu digo, e repetindo Paulo, é poder de Deus que transformou em questões ali de minutos. Questões de minutos, a gente vê essa transformação, essa mudança de ideia. E por isso eu digo para você, da mesma maneira que o poder de Deus, ele fez com que aquele ladrão, em questão de minutos, mudasse de ideia, todos nós temos nisto uma esperança. A Bíblia diz que aquele que crê e for batizado será salvo. Quem não crê será ou já está condenado. E o ladrão na cruz não pôde nem ser batizado, mas Deus, na sua justiça, entendeu que era impossível para aquele ladrão ser batizado. E Jesus emitiu a sentença por causa da fé. Da mesma maneira que aquele que não crê já está condenado, o que crê será salvo. Crê em Jesus, será salvo tu e tua casa, é promessa do Senhor. A gente, então, toma posse dessa fé que nos salva. E o poder do Evangelho, o poder de Deus está aí, primeiro, para salvar alguém que normalmente não teria salvação. Para mudar alguém, e isto, assim, lapso de tempo ínfimo, mostrando que Deus faz isso assim, no estalar de dedos, que mudou a índole daquele ladrão, e ele passou a crer no Senhor, na força do seu poder, na sua graça, e tomou posse ali numa situação que poucos creriam. Como é que está a sua vida? Você, há pouco, fez coisas terríveis, praticou o mal e acha-se indigno? O ladrão na cruz, este que recebeu da parte de Jesus a promessa da salvação, ele traz para você uma esperança na palavra do Senhor por conta da fé. E se você crê, como diz a palavra, os teus pecados são jogados nas profundezas do mar. E alguns dizem, parodiando essa palavra, joga no mar do esquecimento. Mas nós, meus irmãos, estamos aqui crendo nessa justiça de Deus, porque o mistério da transformação está aí. Dantes, um ladrão que fez coisas terríveis, mas ali em poucos minutos, não sei se em uma hora, ele mudou de ideia, e essa mudança de ideia fez Deus o ver de maneira diferente, porque o próprio Deus, com certeza, pelo seu poder, o transformou. E Deus, nisto aí, ele é justo. Porque haveria de ir para o inferno uma pessoa que foi transformada, que foi mudada, e ainda mais pelo próprio Deus. O Evangelho é isto, é transformação. Nós antes éramos indignos, destituídos da glória de Deus, segundo Romanos capítulo 3, versículo 23. Mas depois de crermos, nós simplesmente abraçamos uma nova perspectiva, e desta vez dentro do reino de Deus. Enquanto vivos, vivemos para Cristo, com Cristo. E se Ele resolver nos levar pelos laços da morte, estaremos com Ele no paraíso, como aquele ladrão. E independente dos sofrimentos desta vida, independente do que você fez ou deixou de fazer, de errado, ou o que você está fazendo de certo, o que vai importar no final das contas é a fé. Enquanto vivos, a fé nos faz praticar a justiça, o amor, buscar a face de Deus, pregar este evangelho que é loucura para o mundo, mas para nós, poder de Deus que salva, que liberta e que traz, enquanto a gente está pregando, enquanto a gente está ministrando, poder de Deus para a cura. E crê em Cristo,
é tudo isto e muito mais. O ladrão na cruz viu um homem ali ao seu lado, no meio dele, ali no meio, entre ele e o outro ladrão, como uma pessoa inicialmente que era condenada que nem ele, que estava ali, merecendo aquela obra que os romanos faziam de uma forma maligna, de uma forma terrível. E era para quem praticou atos de injustiça e crueldade tamanha que merecia aquele tipo de morte. Por outro lado, em pouco tempo, aquele homem mudou de ideia. Olha só, poder de Deus. É loucura? Pode ser para mim e para você como ser natural. Mas para Deus que tudo vê, que vê o coração do homem, que enxerga além de nossos olhos carnais, ele viu naquele homem um justo. Dantes, com certeza, era tão injusto como o outro ladrão. Mas a partir do momento que ele confessou quem era Jesus, e a obra da cruz mostra para a gente que este ladrão, ele até hoje testemunha acerca do poder do Evangelho, o poder de Deus que transforma. Então, meu irmão e minha irmã, tome posse do poder de Deus. Creia que Deus sabe todas as coisas. E como diz a palavra, Deus escolheu as coisas vis deste mundo, porque ele resolveu se fazer carne diante de nós e resolveu que iria utilizar da podridão do mundo, daquela obra maléfica, cruel dos romanos, para poder mostrar para a gente o poder de Deus, como ele transforma, como ele muda pessoas. Então você quer mudar o mundo? Você e eu não temos poder, mas o poder de Deus pode transformar aqueles que estão ao teu lado, transformar aqueles que você conhece, que parece que não tem jeito. E não é à toa que a gente pode entender que Jesus, enquanto homem, enquanto estava ali vivendo entre os homens, era tido como carpinteiro, filho de carpinteiro. E a palavra garante que Deus aplana nossas veredas. Deixa Deus aplanar você, deixar você retinho. Deixa Jesus trabalhar na tua vida, creia nele. E em nome de Jesus, vai dar tudo certo para você. Deus escolheu as coisas vis deste mundo, as desprezíveis, que não são, para aniquilar as que são. Aniquilar justamente o teu entendimento. Então ele fez as coisas loucas para confundir as sábias. E lá em Romanos 11, o Senhor Jesus dá graças a Deus, dizendo que estas coisas foram reveladas aos pequeninos, não foram reveladas aos sábios e entendidos. Então, se você é sábio e entendido, pega essa palavra e joga no lixo. Mas se você quiser a sabedoria de Deus e buscar a sabedoria de Deus para a tua vida, para o teu bom viver, guarda esta palavra no teu coração. Glorificado seja o nome do Senhor. Toma posse da justiça, toma posse da fé, toma posse da vida eterna, toma posse da palavra de Deus que pode te nortear nesta vida e te guiar por um porvir muito melhor, com certeza, do que o nosso viver atual. Vamos fazer uma oração. Se algum problema você tem na tua casa, na tua vida, e você quer este poder de Deus que transforma, que liberta, que faz a diferença, creia somente. Põe a mão no teu coração e ore junto comigo. Meu Senhor Jesus e meu Deus, aqui estamos, meu Senhor, colocando-nos diante de Ti, não como sábios, não como entendidos,
não como pessoas que acham que tudo sabe, mas nos colocamos diante de Ti como pessoas que são necessitadas de Ti, da Tua graça, do Teu poder. E, meu Senhor, se esta pessoa que está assistindo, ela praticou coisas más e que achava que nunca teria esperança diante de Ti, que ela neste momento possa estar ciente que o Senhor é quem muda, é quem transforma, e pelo Teu poder tudo é possível. Por isso eu peço a Ti, Senhor, que o Senhor mude, meu Deus amado, a personalidade que os psicólogos dizem que é impossível de mudar, que o Senhor mude o caráter, e esta pessoa que se julga indigna do Teu céu de glória possa entender que dantes, o ladrão na cruz, que Jesus disse que estaria com ele no paraíso, também era indigno. Também se achava indigno. As pessoas achavam que ele era indigno. Mas Jesus disse não. A sabedoria do mundo disse que ele iria para o inferno. Mas a sabedoria de Deus o resgatou do inferno e levou para os céus de glória. Eu peço, meu Senhor, que este ou esta que se acha indigno ou indigna da Tua presença, seja no agora, seja no porvir, que ela entenda que tudo pode ser mudado pelo poder da Tua graça, meu Senhor. E neste momento, como aquele ladrão na cruz, eu Te peço, Senhor, que o Senhor escute nossos corações e que todos, meu Senhor, que estão acompanhando esta oração e que precisam de Ti, possam compreender que é o Senhor que salva, é o Teu Espírito Santo que faz esta obra, que convence o homem do pecado. E eu peço a Ti, meu Senhor, que o Senhor toque esta alma, esta vida, com este poder regenerador, que todo o nosso passado pregresso, neste momento, seja jogado nas profundezas do mar, e que nós mesmos não arrastemos mais essas correntes que nos prendem neste passado, que estejamos verdadeiramente, como Tua palavra diz, livres, libertos, porque, diz o próprio Senhor, se o Filho do Homem vos libertar verdadeiramente, sereis livres. E nós tomamos posse dessa libertação, desta liberdade que há em Ti, pela presença do Teu Espírito Santo. E peço a Ti, meu Senhor, que nisto também, se há alguém enfermo, se há alguém que esteja doente, seja enfermo fisicamente, seja enfermo na alma, que o Senhor venha neste momento a derramar Teu bálsamo de cura e venha, meu Deus amado, a restabelecer a saúde física, a saúde mental, a saúde espiritual. E também, meu Deus, visita os Seus, visita aqueles, meu Jesus Cristo, que não mais, meu Deus amado, estão buscando a Tua face, que desistiram da caminhada, que se deixaram levar por esta vida, por este mundo, mas que neste momento possam receber o Teu perdão, possam neste momento, meu Senhor, terem, meu Jesus Cristo, pelo Teu poder, a convicção do Teu toque, libertando das amarras do passado, e no presente, Senhor, crendo em Ti, possam, meu Deus amado, estar, ó meu Senhor, proclamando em suas vidas, no seu modo de viver, onde quer que plantem seus pés, que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. E aqui declaramos isto, Senhor, que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. E diante de Ti colocamos nossas vidas, o nosso ser. Visita os que estão enfermos. Derrama, meu Senhor, ó meu Jesus Cristo, do Teu bálsamo de poder. Cura, meu Deus, toda e qualquer enfermidade, para que Teus filhos, Tuas filhas, não só testemunhem de Ti, mas também possam crer na palavra da salvação, na pregação do Teu Evangelho, que é poder
para que a gente possa, meu Deus amado, testemunhar e crer. Deus de poder e glória, abençoa, meu Deus. Tira dos corações a amargura, a tristeza, a falta de esperança. Opera, meu Jesus Cristo, para a honra e glória do teu nome, e abençoa teus filhos e tuas filhas, no nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Eu convido a você, nesta noite, estarei lá, se Deus quiser, no terreno de nossa igreja, fazendo uma oração junto com nossos irmãos. Eu convido a você para participar conosco. É coisa rápida, uma ministração rápida de uma palavra, cântico de louvores e uma oração. E você que está precisando de algo da parte de Deus, tenha certeza que Deus é fiel. E Ele zela por cumprir a sua palavra. Então, vamos tomar posse da palavra. Vamos tomar posse da fé. Vamos tomar posse da graça. O ladrão na cruz, que antes não tinha esperança, como que de repente, ele teve esperança. E não porque ele recebeu esta palavra que hoje nós pregamos, mas porque Deus assim o quis. E a partir daí, ele recebeu a pregação da salvação do próprio Jesus. Então, que Jesus abençoe poderosamente o teu lar e tua vida. Eu creio, você crê? Então, em nome de Jesus, seja abençoado. Amém?